Olá, tudo bem? Tudo? A gente quer que você se apresente um pouquinho, Certo. fale seu nome, fale um pouco sobre o seu empreendimento. Nós somos do Doutor dos Pocket e queremos contar essa história incrível que você apresentou pra gente. Pronto. Meu nome é Silvio Trindade, né? Tenho 38 anos. Já trabalho no ramo gastronômico 18 anos. Não só na parte de culinária japonesa, mas de culinária italiana, mediterrânea, brasileira. E já tenho no ramo aqui em Paripe, em Salvador, já tenho 8 anos já de loja. 8 anos. Como surgiu a ideia de começar o empreendimento? Você já começou como cozinheiro, sempre quis trabalhar como cozinheiro, como chefe, ou veio de repente a ideia? Assim, eu comecei, foi o meu primeiro emprego, trabalhando na parte de restaurante. Eu sempre tentei conhecer e tentar crescer cada vez mais onde eu trabalho, né? Uhum. Comecei com mim, que é um ajudante de garçom, e aí fui crescendo, virei chefe de fila, fui trabalhar em hotel como auxiliar de cozinheiro, Sim. saí como cozinheiro um, e nesse período fiz faculdade de gastronomia. Eu Nossa. sou da primeira turma de gastronomia de Salvador, em Caramba, cara. 2012 eu me formei. E nesse período, assim que eu acabei a faculdade, eu fui convidado para trabalhar em São Paulo, com um chefe chamado Rafael 60. E aí, na época, tava trabalhando já, ganhava bem, e aí, mas sou aquele cara, bora, porque a pior coisa da nossa vida é se arrepender das coisas que nós fazemos, né? Tipo assim. Aí fiquei em São Paulo 6 anos, e aí quando eu voltei já foi para abrir meu negócio aqui em Salvador. Você falou uma coisa curiosa. Primeira turma foi do ano de E 12, 2012. isso. Então, significa que em Salvador, para trabalhar com gastronomia, existia ou existe essa barreira? Como é que foi para você esse processo? Assim, Salvador ainda existe um pouco mais de bloqueio referente. Primeiro, valorização, né? Porque às vezes era para um investimento alto, na época era alto, e não tem o reconhecimento que era adequado a Sim. fazer. Você não serve como chefe, você serve como cozinheiro. Uhum. Então, às vezes, você faz um investimento alto trabalhar no lugar como cozinheiro. Então, por isso Sim. eu preferi também ir para São Paulo, porque a valorização era bem melhor do que aqui. E aí foi um dos motivos, não só isso, também lá o mercado de trabalho, né? Lá o Uhum. conhecimento é bem mais, na época, né? Isso há 12 anos, 15 anos atrás. O conhecimento era bem amplo, né? Uhum. E a valorização também. E como foi a experiência em São Paulo para Ótima. você? Para mim foi ótima. Foi ótimo. Ótima. Porque eu falo assim, cada um tem experiência diferente. Uhum. Né? Para mim foi ótimo. Trabalhei em duas escalas diferentes. Foi um dos motivos que eu trabalhei na casa de culinária japonesa. Eu, como eu trabalhava com o Rafael, mas eu trabalhava distante. Eu Uhum. morava na Tatuapé, que é a zona leste, e o trabalho seria na zona norte. Então levava quase 2 horas. Isso Sim, cansa, com né? certeza. Você sai do trabalho depois de 10 horas de trabalho, 12 horas, e fora pegar trânsito, metrô, trem, quando você vai ver, quando Uhum. você bota no papel assim, pô, não vale a pena. Aí eu saí de lá. E de repente um amigo meu, que eu conheci trabalhando lá, Silvio, quer trabalhar com a japonesa? Eu falei, rapaz, nunca foi meu forte, não vou mentir, vambora. Já cozinhava comida Já, japonesa? Já? não, Não, nunca foi meu forte. nunca foi seu forte. Nunca. Nem de comer. Uhum. Nem de comer. É, Me levava pra pizzaria, mas não levava comida japonesa. Mas sim. aí comecei a trabalhar nesse lugar, aprendi, comecei a gostar. Trabalhava com os melhores, modo de falar, né? Com os japoneses. Realmente aprendi bastante. Foi um dos motivos que eu comecei a admirar mais a culinária. E aí já foi um start de eu abrir um negócio, né? Uhum. E aí em 2000, não lembro mais um pouquinho, 8 anos atrás, eu vim de férias para Salvador, Sim. no casamento do meu irmão. Aí um amigo meu falou: vem cá, velho, por que você não abre um negócio para você? Você é formado em gastronomia, tem um conhecimento com essas pessoas, sabe fazer um network. Hoje não abre. Isso foi uma semente, né? Mas eu sempre Uhum. queria abrir um negócio para mim, mas é aquela coisa, você precisa Uhum. de alguém que Incentive. incentive você, né? Sim. E aí eu vim de férias, eu morava na época no centro de Salvador, na região da Federação, não conhecia essa região da suburbana. Uhum. O máximo que eu vim para cá era plataforma. Uhum. E aí ele falou, Você é de onde aqui em Salvador? Federação. Federação. Ok. Ele aí, bora abrir. E nesse período dessa mês de janeiro, procurei alguns lugares, né? Por exemplo, o Bonfim, que é uma região muito boa, Calazeira, que é uma cidade dentro de Salvador, Uhum. Mussurunga, mas eu não sentia aquela energia, tipo assim, vai ser aqui. E aí um dos motivos ele falou, vai para Paripe. Até hoje eu xingo ele, né? Porque, pô, você pegava aquele trem, Uhum. pegava aquele trem, pegava. Quando eu cheguei aqui, até hoje eu lembro.
dia de sábado de manhã, quando eu cheguei aqui, eu falei, vai ser aqui. Ele olhou assim pra mim, como é? Eu falei, não, vai ser aqui. Você sentiu isso de primeira? No primeiro plano. Ele parece que não conhecia ninguém aqui, Aham. né? Ele aí, vai ver como, eu falei, bora. Aí a gente começou a alugar uma sala e aí a gente começou a história. No início da caminhada, qual foram os maiores desafios que você encontrou? Você comentou sobre realmente esse ramo de cozinha, Sim. em Salvador ser um ramo difícil de encontrar o lugar, mas depois de achar o lugar, qual foram as maiores dificuldades que você encontrou? A comunidade aprendeu o que é culinária japonesa. Porque aqui, tipo assim, hoje em dia, culinária japonesa, a maioria já sabe, devido às redes sociais, essas coisas. Mas na minha época, antes de vir para cá, a pessoa não tinha um conhecimento do que seria culinária japonesa. A pessoa chamava de yakisoba de miojo. Comida crua? Comida crua, né? Uhum. Temaki de cone. Entendi. Então, a gente começou a adaptar o pessoal à culinária, né? Falar o que era, a história, a cultura, né? Sim. Levar realmente não só a parte de gastronomia, que é a parte da comida, sim, também a cultura japonesa para essa região. Porque o pessoal antigamente era pizza, o hambúrguer, Pastel. né? Pastel, coxinha, acarajé, mas quando você veio para cá, aquele baque. Uhum. Né? E também a realidade, porque a gente não poderia botar um preço elevado, Sim. porque o pessoal não tinha um poder aquisitivo para comprar. Então a gente começou um preço bem baixo para ganhar a clientela. Sim. Então no começo o maior desafio que a gente teve foi esse, né? E me conte uma coisa, isso te motivou também? Porque quando você fala, parece que te motivou, né? Com certeza. Trazer um novo pensamento para a cultura local. E outra coisa que também passa um pouquinho pela cabeça. Eu sou de Paripe, Sim. nascido e criado em Paripe. E quando a Sumo surgiu pra gente, foi uma coisa muito nova. Eu que não tinha o hábito de comer comida japonesa, fui experimentar pela primeira vez na Sumo. Exatamente. E de alguma forma isso permitiu também que Paripe tivesse, eu acho que a Sumo foi pioneira nisso, Isso. a trazer algo diferente dessa lógica que a gente tinha. Você sente isso? Com Quando você certeza. começa? Assim, quando a gente abriu, como você acabou de falar, a gente não tinha nenhum restaurante, né, de culinária japonesa. Tinha alguns lugares que vendia yakisoba, né? Mas não vou dizer assim o padrão que realmente é, né? Mas a gente foi pioneiro aqui na suburbana. Hoje em dia encontra algumas, né? No decorrer também da nossa história, outras abriram, já fecharam também, porque não é uma culinária um pouco difícil, né? Não só de mão de obra, também de qualidade dos produtos, né? Então, qual é o lugar que você acha um produto de qualidade? Algumas empresas não trazem fornecer aqui, a gente tem que ir buscar mercadoria, né? Então, essa é a parte mais desafio que a gente tem, É parte da logística? da logística. Falta esses produtos em Salvador? São poucas empresas que vendem. Poucas. Então, e quando pede para trazer aqui, não pede. Eu tenho que sair para ir buscar. Em outra cidade? Não, aqui mesmo em Salvador. Mesmo assim, a logística acaba se E tornando você perde complicada. tempo, né? Trânsito, Sim. às vezes você tem que mandar via Uber, porque às vezes está em outro lugar. Então tem todo um desafio que tem que fazer, né? Questão de já ter que estar com o material Material preparado pra pronto, a sair. quantidade certa, como a gente trabalha com um produto bastante fresco, né? Sim. Salmão, camarão, a gente tem que fazer uma logística para todo dia ir lá buscar ou mandar o Uber, então alguma coisa para quê? Para todo dia ter uma matéria-prima na casa. Já aconteceu de não conseguir esse material e atrapalhar Já. a produção do dia? Já. Ou não conseguir buscar, tá Aham. com estoque baixo e dá um movimento acima do esperado e dá, depois de 1 hora de casa aberta, fechar a casa. Caramba, porque acabou. Porque acabou. É igual churrascaria sem carne. Aham. Entendi. Então, é a mesma coisa, restaurante como. sem. E para improvisar, como é que faz? Aí quando acaba assim, nossa matéria-prima principal é o salmão e o camarão. Aham. Quando não acabou o salmão, a gente bota um camarão, um Sim. peixe branco, né? Um atum, mas o pessoal não tem da cultura de que é um sabor muito, muito forte. Entendi. Aí o pessoal não gosta. Aí eu prefiro, às vezes, fechar a casa do que levar e ter uma reclamação futura, né? Sim. E a sardinha não dá para fazer, não? Não, não. Ah, vai dar, mas o pessoal não gosta. Tem uns pratos que sai bastante, viu? O pessoal acaba acostumando. É, exatamente. Tem algum prato assim que você trouxe como novidade para Salvador para adaptar? A gente adaptou alguns aqui, né? Tem uns pratos Sim. tradicionais chamados tokoyaki, que é criação nossa, o sakuma, que é uma criação Sim. nossa, o fettuccine fruto do mar da casa, é a criação nossa, que são 7 ervas diferentes, né? Sim. A gente usa, o tokoyaki seria um bolinho de arroz com salmão, creme cheese, pimenta, um togorashi, uma criação nossa, sakumaki também, por quê? Às vezes o pessoal vem aqui, não gosto do nori, do temaki, né? Que seria aquela alga,
quem voa, tudo temaki. A pessoa não gosta. Então a gente teve que adaptar Sim. algo para o Manter o pessoal que não vai cliente, ter né? MAC. E quando a gente trouxe também para cá, para ganhar essa clientela, né, a gente fez temaki de carne, era, até onde eu lembro, era carne seca, queijo coalho, pimenta biquinho. Fez de frango, né, porque aquela coisa, o Sim. pessoal pensa que é só peixe cru, peixe cru, peixe cru. Então a gente teve que adaptar a culinária à região. Na verdade, a gastronomia é isso, né? A gastronomia é adaptar o tipo de culinária para determinada região. Então isso é a gastronomia em si. E se torna uma estratégia também para você, um diferencial para você? Sim. Alguns criticam, porque vai sair do foco, né? Uhum. Mas é aquela coisa, tem que vender. Então tem que adaptar tudo na região local, né? É igual, tipo assim, você abrir um restaurante japonês do sertão do Brasil. Tem que botar de carneiro, de bode. E a cultura daquele pessoal é fazer isso, né? Em algum momento você pensou em desistir? Vários. Quem tem negócio, que tem mais de cima de 5, 3, 10 anos, é complicado. A gente passou no período da pandemia, né? E foi um período bastante cruel. Assim, não foi muito para mim, porque meu foco sempre foi delivery. Sim. Então, já tinha todo o sistema, motoboy, tudo adequado para o delivery, então a gente não afetou muito. Sim. Mas foi um momento que eu fiz transição de restaurante. Eu comecei com um restaurante, tinha mais ou menos 4, 5 mesas. E foi aquele momento que eu saí de um restaurante pequeno para o pequeno médio, que foi para um restaurante para 30 mesas. Então foi aquele momento de investimento, foi um momento de contratação de pessoas, e aí veio a pandemia. E aí como você segura? Então foi um momento bastante crítico para mim. E fora outros altos e baixos que a gente tem no que acontece, né? E o que te fez querer continuar? O que te motivou a continuar? Rapaz, primeiro, família, esposa, que sempre está ali comigo, falando, e crer no seu negócio. Né? Porque se você não crer no seu negócio, não dá 100%, eu acho que não vale a pena você ter no seu negócio. Né? Você realmente tem que vestir a camisa, porque não é só um sonho, é realidade. No começo era sonho e virou uma realidade. Então, você tem que investir. Só se realmente não tiver mais jeito, você fala, joga a toalha. Mas o comércio é isso, né? Você comentou uma coisa muito interessante também, que seu carro-chefe naquele momento era o delivery. Isso. Isso já nasceu com a Sumô? Ou você foi implementando, vendo que já tinha outras pessoas pedindo em outras regiões? Como é seu público também hoje em relação ao Assim, delivery? como eu falei, a gente fez no foco cá em investimento só no delivery, né? Porque era investimento, se você abrir esse restaurante grande, como eu falei, é contratação de pessoas, aluguel, né? Tudo. Então a gente focou pequeno. Eu comecei na sala, era uma cozinha, não era sala, era 12 metros quadrados. Né? Pequenininho, sozinho, uma geladeira, um fogãozinho de 2 bocas, um balcãozinho ali, e aí a proporção foi tão grande que daí eu fui para outro local, que foi para 6 lugares, né? 6 mesas, o pessoal, não, eu quero comer aqui. Aí o pessoal veio comer em pé, porque não tinha mesa. Eu lembro, tem uns clientes, né, que, graças a Deus, cliente fiel, e eu lembro, o pessoal vem aqui resenhando, porque nossa primeira loja tinha uma telha, tinha um buraco, essa telha, né? Um salão assim, né? E aí quando chovia, molhava tudo, molhava tudo, o pessoal comendo em pé, mas faz história, parte faz também da parte, história, né? né? E aí, mas assim, foi crescendo, então nosso foco sempre foi delivery. Hoje em dia eu digo que 70% é delivery, 30% é da restaurante. Sim. O público é mais daqui de Paripe, da suburbana Não, no suburbana, geral? suburbana. Ilha São João, plataforma Lobato, Valéria, suburbana Então a toda. Sumô teve esse êxito de sair do bairro e se expandir para a suburbana, né? A gente se expandiu um pouco mais, eu já abri mais 2 lojas, Sim. né? Sociedade com outras pessoas, trabalhando no centro, a gente está no 2 de julho, tinha em Mussurunga, mas a sociedade é um pouco complicado, né? Quando você não está lá frequente, sai do padrão, e aí começa aí eu falo, a gente passa a sociedade e fica só com a loja, né? Porque essa aqui é a minha primeira, então aquela coisa, eu não posso sair daqui para alimentar a outra, sendo que essa aqui é a primeira. E essa aqui começou a cair um pouco a produção, aí eu falei, não, coisa tá errada. Aí tive que voltar, tá? Aí as outras eu deixei de chamar. Mas a gente já teve 3 lojas em Salvador já. 3 lojas em Salvador. 3 lojas em Salvador. Qual é o propósito, o impacto que você deseja gerar com o seu trabalho? Na verdade, um já foi, né, como eu falei, adaptar as pessoas a um tipo de culinária diferente. Sim. Aí está no outro patamar hoje em dia, que trabalha muito com trabalho social, né? A Sumô em si
tá se envolvendo em esportes, na comunidade, a doação de alimentos. A gente tem um produto social por trás, né, da Sumo, porque eu falo, qualquer tipo de empresa não é só vender, tem que cultivar a comunidade, né? O que puder ajudar, a gente ajuda, né? A gente se envolve em vários esportes, a gente alimenta, investe em alguns atletas, né? Porque eu acho que isso é um dos legados, né? Não só o meu pessoal, mas também da empresa, deixar legados, né? Muito bacana, cara. Muito bacana ouvir isso. Que aprendizado você traz da Sumo para a sua vida pessoal? Crer, né? Ter Sim. crença no você, acreditar, né? No seu potencial, né? Porque a Sumo, como eu te falei, é uma história longa e tal, de baixo, então tem que ter potencial para acreditar, ouvir críticas, saber ouvir críticas, e naquelas críticas você saber o que é verdade ou mentira, e da verdade, né, você tentar melhorar cada vez mais. São vários aspectos pequenos que cada dia a gente aprende mais um pouquinho, né, velho? Dá 100%, a pessoa também, a gente não pode sempre nada 100%, tentar segurar um pouco, né? Então são vários pequenos detalhes que cada vez mais a gente vai aprendendo, né? Cada dia a gente aprende mais. Sim. E parece que é uma caminhada, né? Você Mas, vai crescendo. mas a vida é essa, né? Como eu falo, né? A gente aprende 1% a cada dia. Né? A gente erra 1% a cada dia, acerta 1% a cada dia. Trazendo um pouquinho dessa temática oriental. Sim. A Sumo te disciplinou também para o negócio? Com certeza. Porque, tipo assim, como eu falei, a cultura japonesa, né? A cultura de respeito, dedicação, paciência. Então, a culinária me ensinou a fazer isso, né? Porque fazer sushi é uma coisa técnica, é um pequeno detalhezinho. A culinária japonesa, na verdade, a gastronomia em geral, a primeira coisa que você come com os olhos. Então, a japonesa em si, a que eu trabalho, é muito detalhe. Então, isso aprende a você, paciência, né? Autocontrole, autoconfiança. Então, isso ajuda bastante. Qual o conselho Silvio daria hoje para quem quer começar a empreender? Então, eu quero hoje começar a empreender. O que é que você recomenda? O que é que você... Hoje em dia é complicado, porque a gente está passando um cenário político, eu falo mundial, né? Não no Brasil, eu falo mundial, que tá tudo complicado, né? É tudo subindo, altos e baixos, tá tendo uma guerra agora política, né? Então, isso já está interferindo a gente na sociedade. Então, para um conselho que eu tenho, velho, querer vestir a camisa, chorar bastante, entendeu? E ter fé, velho. E ter fé, né? Sempre pedir a Deus no primeiro lugar, né? Para abrir seus caminhos. E você, né? Ser o primeiro a vestir sua camisa. Porque não adianta abrir um negócio e passar a responsabilidade para outras pessoas. Não, você tem que estar ali 24 horas, salto e baixo, qualquer coisa tem que estar. E aprender tudo. Né? A gente não pode deixar de aprender o setor do seu restaurante, porque a gente não pode deixar terceiro você fazer, porque imagina a pessoa não vem. Conhecer também o que está acontecendo na sua área, né? Assim, eu sou formado, mas não tivesse conhecimento com a japonesa. Aí meu sushi me passa mal. Como é que vai fazer, né? Como vai fazer? Então você tem que conhecer tudo. Se você for abrir qualquer coisa, primeiro aprenda aquilo. Sim. Né? Aprenda que ótica, ou restaurante, academia, aprenda para não depender de ninguém. E vestir pelo menos a camisa, deixa mesmo. Para fechar, tá chegando ao final. Já? Se você pudesse encontrar o seu eu do passado, o que é que Silvio diria ao de hoje? Para o de hoje, e o que o de hoje diria para o de antigamente? Rapaz, o de passado, me vendo hoje, eu falo que, tipo assim, você conseguiu, né? Eu sei que ainda tenho muito ainda para alcançar, né? Algum objetivo, não só de empresa, mas também pessoal. Sim. Mas falo assim, valeu a pena, né? Tipo assim, todo obstáculo que a gente tem, né? Todo lágrima chorar, que lágrima acontece, né? Boleto chega, você não tem como pagar. Então, tipo assim, resumindo, tipo assim, vale a pena. E do presente pro passado, foi assim, ó. Acredite que vai dar certo. Entendeu? Acredite, né? E do seu potencial que vai dar longe, você vai longe. Cara, muito obrigado pelo papo. Pô, já tava tão bom. Tava tão bom. Rolava no jogo, né? Não tomar um vinhozinho ainda.